Fala aí, galera. Então, vamos para mais uma aula aí de Excel, tá? Na última aula que eu passei para vocês, eu passei a função soma e soma C, né? Que é uma das funções básicas que tem são essas. E agora, hoje eu vou estar passando para vocês o conte, e aí a gente tem o conte valores, o conte C, o contar vazio. Vou estar passando também a função C, né, que é a SE. Vou estar passando aí para vocês, tá? Espero que aproveitem bem a aula, aproveitem esse tempo que vocês estão em casa para estudar mais. Aproveitem também para anotar as funções, para vocês repararem como ela funciona, cada uma delas, tá? Porque vocês não vão poder praticar agora, no momento, só quem tem computador em casa, né? Mas é bom vocês irem anotando, para ir gravando. Quem puder, baixa o Excel no celular, tenta fazer pelo celular também, tá bom? Então vamos lá para nosso primeiro exercício aqui, que aqui já tem uma tabela montada, tá? O bom é que de vocês estarem em casa é que eu estou montando a tabela para vocês, né? Senão vocês iam ter que montar. Isso aqui é um exercício que está no livro, né? Alguns já tiveram acesso ao livro. Eu já botei várias vezes para vocês para copiarem coisas do livro. E essa aqui é uma das questões também do livro, para a gente falar de conte. Aqui, ó, é mais coisas de quantidade, tá? Ela não faz uma soma de valores, ela faz uma soma de quantidade, dependendo do que você for colocar. Primeira coisa ali que ela pede, você reparar aqui, ó, quantidade de alunos. É saber quantas quantidades de alunos tem aqui, ó. Aqui eu tenho os alunos, aqui eu tenho a nota. Aí você vai falar, professor, é mais fácil contar. Aqui é mais fácil contar porque tem poucos, né? Mas imagina uma escola mesmo. Imagina uma escola pública com 1 milhão de gente. Ó, ia ser difícil, né? Contar. Então o conte ele faz isso pra você. Então é só botar assim, ó, igual, né? Toda função começa com sinal de igual. Conte, ó, conte. Aí tem ali, ó, conte número, conte C, conte 6, conte valores, contar, contagem, conjunto de cubo, contar vazio. Eu vou ir nesse daqui, ó, contar, conte valores. Que aqui vai contar todos os valores, independente se for número, se for letra, tá? Eu vou botar conte valores, pronto. E eu vou selecionar aqui todos os nomes, tá? Todos os nomes eu vou estar selecionando. Não vou selecionar aqui a parte de aluno, a parte de nota, nada disso. Vou selecionar somente os nomes, porque eu quero saber o quê? A quantidade de alunos, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, vou selecionar, pronto, e vou dar um Enter. Só isso. Então é bem simples, né? Pelo menos a primeira é bem simples. Vou centralizar aqui, ó. Pronto, para ficar mais organizado, né? Fazer a mesma coisa para os outros aqui. Deixar ele centralizado. Aqui eu quero a quantidade de alunos com notas abaixo de 5, né? Que é os que estão em recuperação, tá? Estão de recuperação. Então eu vou anotar aqui, ó. Recuperação, na verdade seria reprovados, né? Deixa eu ajeitar aqui, ó. Reprovados. Reprovados. Epa. Reprovados, tá? De recuperação é aqui, né? De 5, aqui é reprovados. Então, vamos lá. Igual, conte C. Aqui, ó. Que aqui eu vou botar o intervalo e o critério do que eu quero, né? O intervalo aqui são as notas, né? Já que a gente está lidando com as notas, não todo intervalo aqui serão as notas. Olha lá. Seleciono, tá? Ponto e vírgula. O critério, vou colocar entre aspas, menor que 5. Vou fechar aspas, né? Porque ali, ó, quantidade de alunos com notas abaixo de 5. Então eu tenho que botar o quê? Menor que.
Toda vez que for menor, baixo, vai sempre usar o menor que. E eu vou dar um Enter. Pronto. Então aqui eu tenho 4 alunos com nota menores que 5. Tá? Aqui, vou fazer logo essa daqui, ó, maior que 7. Ó, quantidade de alunos com nota maior que 7. Aqui eu vou usar a mesma função. Ó. Conte, C, ó, abrir, intervalo, seleciono todo o intervalo, tá? Selecionei, ponto e vírgula, entre aspas, aspa dupla, tá? Você aperta o shift, aspas, maior que, tá vendo? Alunos com nota maior que 7, tá? Maior que 7. Eu posso botar até maior igual a 7, né? Para ficar até melhor, né? Tá ali, ó, maior igual a 7. Eu vou dar um Enter. Pronto. Já procurou aqui e já mostrou para mim que eu tenho 9 alunos com notas maiores que 7. E agora aqui eu tenho 2 critérios, né? Eu quero com notas maior igual a 5 e menor que 7. Então são 2 critérios que a gente tem aí para resolver. Qual eu vou usar? Eu vou usar essa aqui, ó, igual, conte, a conte que é essa aqui, ó, no plural, tá? Vou usar essa daqui, ó. Aqui tá no plural. Intervalo do primeiro critério. Então vou selecionar aqui as notas, né? Selecionei, ó. Selecionei as notas, ponto e vírgula, entre aspas. Vou botar o primeiro critério. O primeiro critério é que ela seja maior igual a 5. Fecha aspas. Ponto e vírgula. E agora eu vou para o segundo critério. Intervalo do segundo critério, botar o segundo critério. Seleciono as mesmas notas, tá? Ó, selecionei novamente as notas, tá? Ponto e vírgula. E agora eu vou colocar o outro critério. Entre aspas, que seja menor que 7. Fecha aspas. Fecha a função, tá? Então aqui, ó, reparem que a gente teve que usar 2 critérios. Se a gente usou 2 critérios, é o conte ser no plural, tá? E eu dou um Enter, pronto. E ali tá ali, ó, quantidade de alunos sem notas, né? Se você reparar aqui tem uns espaços vazios, ó, que são alunos sem notas. Então eu vou botar igual, conte, contar vazio. Olha lá, contar vazio. Ela vai contar todas as células que estão vazias. Vou selecionar e vou dar um Enter. Pronto. Bem simples, né? Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Para vocês poderem visualizar depois, né, reproduzir, quando vocês forem estar reproduzindo esse vídeo, vocês visualizarem bem, ó, vou fazer assim, ó. Vou copiar. E aqui, ó, vou botar aqui embaixo. Ó, na primeira célula eu usei isso aqui, o contar valores. Na segunda, eu usei esse aqui. Ó, tá vendo? A função completa. Na terceira, eu usei essa daqui. Tá? Eu só tô botando uma aspazinha aqui no começo para vocês poderem ver a função, tá? Pronto, aqui, ó. Então essas foram as fórmulas usadas, ó, tá? Para cada uma dessa aqui, foi essas fórmulas aqui usadas. Caso você for reproduzir em casa, tá aí, para você poder reproduzir direitinho, tá bom?
E agora eu vou para outra aqui. Nessa daqui eu vou usar a função C junto com duas outras funções. Primeiro, vou usar a função C, que é a SE, e também tem essas outras duas funções, a função E a função OU. Vou explicar cada uma dessas, tá? Primeiro a gente vai começar com a C, depois dentro da C a gente vai usar a E ou a U. Por quê? Porque a função C, ela só tem um teste lógico. O que seria isso? Aqui, ó, o tempo da empresa acima de 5 anos. Então isso aqui, ó, é um teste lógico. Um critério, né? Um problema, uma avaliação. Então aqui a gente tem duas lógicas, né? Uma lógica é o tempo da empresa, acima de 5, e a avaliação acima de 80%. Então, são dois testes lógicos. Por isso que a gente vai usar a função e a função OU dentro da função C. Tá? E aqui eu vou abrir a função C para vocês, ó. Reparem que aqui, o que eu estava falando, né, em relação ao teste lógico. Aqui, ó, teste lógico, só tenho um, né? E aqui eu tenho dois testes lógicos, que é o tempo na empresa e a avaliação da empresa, né? Então aqui, vou ter que abrir a função E, ó, abrir essa função E, porque dentro dela, reparem, eu posso botar várias lógicas, então eu posso colocar quantos critérios eu quiser, quantos aparecerem, né? Aqui apareceu 2, então eu vou clicar aqui no tempo da empresa aqui do Marcos, né? Tempo da empresa dele, e aqui, ó, tempo da empresa acima de 5 anos, então eu vou botar maior que, se for acima, né, ó, maior que 5. Estou dizendo para ele que essa célula tem que ser maior que 5, que é o tempo na empresa. Ponto e vírgula significa separação, vou separar para eu colocar o quê? O outro critério. Então, vou botar aqui, ó, avaliação da empresa, né? A avaliação da empresa tem que estar acima de 80%. Então, vou botar maior que 80%, tá? Então, vou fechar a função E. A partir do momento que eu coloquei, né, os dois critérios, eu posso fechar a função, como eu fechei aqui. Então aqui, ó, fechei a função, né, a fórmula, né, a fórmula E, e agora ela cai para o teste lógico, tá vendo? Voltou aqui para a função C. Eu vou botar ponto e vírgula, e aqui vem valor a ser verdadeiro. O que seria isso? É quando bate o teste lógico. Aqui eu estou dizendo para ele que o tempo na empresa tem que ser maior que 5 e a avaliação maior que 80. Para quê? Para receber o aumento. Então, o valor verdadeiro vai vir de acordo com esses critérios aqui, ó. Então, eu posso colocar entre aspas sim, né? Se esse critério aqui, nessa lógica bater, ele vai receber o aumento, que é o valor a ser verdadeiro, tá? Se essas duas lógicas bater. Se for maior que 5 e a avaliação maior que 80, ele vai receber o aumento. Se não, ponto e vírgula, né? Separação, o valor a ser falso, se não vai receber o aumento. Então, entre aspas, aspa dupla, tá? Não pode ser assim, ó, uma aspa e depois a outra não, tá? Isso o Excel não aceita. Você tem que apertar o Shift e a aspas para sair aspas dupla, tá? E aí eu vou botar, ó, não. E eu vou fechar aspas, tá? Nunca esqueçam de abrir a aspa, você tem que fechar ela, tá bom? Ponto e vírgula, e aqui, ó, terminou a função, então eu fecho ela. É obrigado a fechar quando você coloca duas fórmulas, tá? Duas, obrigatoriamente você tem que fechar, porque senão ele dá um erro, tá? Ele dá um errozinho, aí você vai ficar meio apavorado, achando que errou a função toda e não errou nada, você só simplesmente esqueceu de fechá-la. Vou dar um Enter, pronto. Então, olha lá, saiu sim. Ó,
Aí você vai falar, caraca, professor, esse trabalho todo para sair somente um sim? Mas aí, o que acontece? Eu não tenho a opção de copiar? Então, ó, eu fiz uma vez só e eu venho aqui, ó, na alçazinha e copio. Pronto. Né? Dava pra ver, visualmente dava. Eu ia um por um aqui, mas aí ia dar mais trabalho, né? Imagina se é uma folha de pagamento com, sei lá, 1000 funcionários. Poxa, você ia gastar um bom tempo. E fora, você não pode errar ninguém. Trabalhador é assim, filho. Tu mexeu no salário dele, tu tá lascado. Tá? Então, tu errou o salário, mano. O trabalhador vai comer o teu fígado. Uma outra coisa aqui. Se vocês repararem, aqui deu não. Por que aqui deu não? Né? Já que a avaliação é acima de 80. Porque age disso mesmo, ó. Olha lá. Acima de 80. Então, se aqui fosse 81 ou 80,1, ele já ia aceitar. Porque eu botei maior que 80. Se eu tivesse colocado aqui, ó, maior ou igual, olha lá, já entrou um sim. Tá? Por quê? Porque aqui eu botei o igual. Então, o 80 já ia entrar. Mas a fórmula mesmo é maior que 80. Por isso que ele entra um não. Tá? Aqui eu usei a função E. Nesse aqui eu usei a função E. Eu vou fazer um aqui do lado. Vou aumentar um pouquinho. E eu vou usar a função OU. A função E significa o quê? Tem que bater os dois valores, tá? As duas lógicas. Tá? Bater as duas lógicas para aparecer um sim. Tá? A função OU, não, ela pode ser um ou outro. Ó, vou fazer aqui, ó, SE. Dentro da função SE, eu vou fazer a função OU. E eu vou botar a mesma lógica. Ó. Repare que ele tem várias lógicas. Tempo da empresa, na empresa maior que 5. Então, ó, maior que 5. Ponto e vírgula. A avaliação da empresa maior que 80%. Vou fechar a função OU. Reparem que eu coloquei a mesma coisa. Mudei o quê? Que agora eu estou usando a função OU. A função OU, ela vai dar um valor verdadeiro batendo o primeiro critério ou o segundo critério, tanto faz, tá? Se bater o tempo da empresa, vai receber o aumento. Se bater a avaliação, também vai receber o aumento, tá? Então, entre aspas, sim, fecha aspas, né? Vai aparecer o quê? O valor verdadeiro. Ponto e vírgula, o valor falso é quando não bate o teste lógico. E aí eu vou botar não vai receber o aumento. Eu vou fechar a função. Ó. Agora eu vou copiar. Repare que a quantidade de sim aumentou muito, ó. Tá vendo? Por quê? Porque aqui bateu ó, o tempo da empresa, por mais que não tenha batido a avaliação. Tá? Aqui, ó, no não bateu nem o tempo da empresa nem a avaliação, ó. No restante, bateu o tempo da empresa. Então, há uma diferença bem grande entre a função C com a função E a função C com a função OU, tá? Então, fiquem atentos, né? Porque a OU, qualquer um dos critérios que bater, ela vai dar um valor verdadeiro. A função E não. A função E tem que bater as duas lógicas, né, que eu coloquei lá, tem que bater, tá? Tem que bater as duas para receber um sim. Tanto o tempo da empresa quanto a avaliação, tá? Reparem que aqui, ó, o tempo da empresa bateu, mas a avaliação não bateu, então ela deu não. Aqui já deu um sim, tá? Aqui é a função E e aqui com a função OU. Tranquilo? E agora eu vou usar a função C de outras formas, né? Que eu usei a função C com a função C e OU. E aqui eu vou usar de outras formas para vocês entenderem melhor um pouco mais dessa função. Aqui, ó, tá aqui, ó, regra da loja para parcelamento. Se o valor da compra for maior que 1000, esta poderá ser paga em duas parcelas. Se não, terá que ser em uma parcela só, né? Então vamos lá. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Tem mais coisa dentro dessa função. Deixa eu diminuir aqui. Então
Então, vou aumentar aqui. Pronto. Então, vamos lá. Parcelas igual SE, né? Então, ele diz que se a parcela for maior que 1.000, né? A parcela maior que 1.000, então, o valor da compra for maior que 1.000, tá? Que é o valor da compra maior que 1.000, o valor da compra aqui, tá? É daqui, ó, do Renato. Já que eu tô nele, eu tenho que dizer se ele vai ser parcelado ou não. Então, aqui, se o valor da compra for maior que 1.000, então, maior que, né? Acima de R$1.000, maior que 1.000, tá? Eu não preciso colocar o R cifrão e nem o vírgula e nem o 00, tá? Eu colocando números inteiros, ele já reconhece, tá bom? Então, não preciso. Ponto e vírgula, né? Aqui foi um teste lógico só, então não preciso colocar vários. Então, aqui já tá, né? Maior que 1.000. Valor a ser verdadeiro, né? Ele diz ali que poderá ser em 2 parcelas. Eu posso colocar o número 2, eu posso digitar 2 parcelas, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou colocar somente o número 2 para ir mais rápido, tá? Ponto e vírgula, se não for de 2 parcelas, será de uma só, tá? Então, é bem simples essa função aqui, ó. Foi bem rápido, ó. Aqui veio o teste lógico, ponto e vírgula, né? Fiz a separação. O valor a ser verdadeiro será de 2 parcelas e o valor a ser falso será de uma parcela. Esse valor a ser falso, ele só vai aparecer se o valor aqui da célula não for maior que 1.000, tá? Então, olha lá, ó, apareceu o número 1. Por quê? Porque isso aqui não é maior que 1.000, é R$600. Vou fazer uma cópia aqui para baixo. Pronto. Aí, ó, tá vendo? Tudo que foi menor que R$1.000, ele já entrou o que? O valor falso, que era o número 1, né? Tudo que foi acima de R$1.000, ele já apareceu o número 2, que foi o valor verdadeiro, o valor a ser verdadeiro, tá? Então, ela é bem simples, não tem tanto mistério nela, mas é bom sempre vocês exercitarem, tá? Exercitar bem aí essa função. Ela é uma função simples, mas que precisa ser exercitada, tá? Então, vamos lá. Agora faltou aqui a parte da categoria, né? Deixa eu colocar aqui. Tá? Vou colocar aqui o valor a ser... Aí, a regra é a seguinte, ó. Se for igual a comum, igual a comum, vai ter um desconto de 5%. Tá? 5% de desconto. Se não, ele vai ganhar 10% de desconto, tá? Então, vai ser bem simples também, ó. Igual SE, abrir a função SE, vou aonde? Na categoria. Clico aqui, ó, na categoria. Então, aqui, ó, igual SE, né? Aí ele fala que tem que ser igual a comum. Então, igual a comum. Toda vez que você for lidar com letras dentro da fórmula, né, principalmente a SE, você tem que colocar entre aspas. Por quê? Porque, por exemplo, se eu digitar aqui, ó, começar a digitar comum, ó, reparem que ele vai abrir uma aba aqui, ó, de várias fórmulas, né, de várias funções aqui, ó, tá? E não é essa a nossa intenção, tá? A nossa intenção aqui é que ele seja igual a comum. Então, vai ser entre aspas, comum, fecha aspas, tá? Então, toda vez que você for lidar com letras, você vai ser obrigado, né, a colocar aí as aspas, tá? Então, se for igual a comum, ele vai receber o quê? 5% de desconto. Então, ponto e vírgula, se for igual a comum, o valor a ser verdadeiro vai ser, entre aspas, 5%.
fecha aspas, tá? Se não, ele vai receber 10% de desconto. Então, entre aspas, 10%, fecha aspas, fecha a função. Eu vou dar um OK. Aqui. Pronto. Aí, repare que tudo que foi igual a comum, ó, ele reconheceu aqui como sendo 5%. E tudo que foi diferente de comum, ele colocou 10%, tá? Então, agora aqui, a gente vai para uma outra planilha aqui, né? Uma outra tabelinha aqui embaixo, né? Que ela diz a seguinte coisa, ó. A regra da loja para desconto... Opa, aqui foi errado. Deixa eu deletar. Ali seria a parte de cima, que é o de desconto. Então aqui, ó, é a seguinte coisa. Regras da empresa para contratação. 2 pontos. Se a idade maior ou igual a 20 e escolaridade maior ou igual a 2 e cidade igual, entre aspas, Limeira, fecha aspas, ponto e vírgula, ele será contratado. Sim, se não, ponto e vírgula, se não, entre aspas, não vai ser contratado. Então, coloca não, tá? Então, vamos lá. De acordo com as regras, igual, SE, né? Reparem que as regras ali são 3. São 3 regras. E como eu havia falado, a função C, ela só entra uma, né? Só um teste lógico. Então, eu vou ter que usar a função E para eu poder usar todos os outros critérios, tá? Então, eu vou botar aqui a função E. Eu vou abrir a função E. Então, eu vou colocar idade, clicar na idade, maior igual a 20, tá? Idade, ó, idade maior igual a 20, ponto e vírgula, eu tenho que fazer a separação, então, ponto e vírgula, ela faz a separação. Escolaridade maior igual a 2, ponto e vírgula, cidade tem que ser igual a Limeira, então aqui, cidade igual, já falei que quando estiver dentro da função, você tem que colocar entre aspas, tá? Quando for colocar letras, então entre aspas, Limeira, fecha aspas, tá? Agora eu terminei o que? A função E. Pronto, terminei a função E. Tudo isso aqui foi dentro da função E, para quê? Para poder colocar todos esses critérios, tá? Então, vou botar agora ponto e vírgula, e se bater essas três regras, ele será contratado, senão não vai ser contratado. Então, se bater essas 3 regras, sim, será contratado. Se não, não vai ser contratado, entre aspas, não, fecha aspas, e fecha a função, tá? E dá um Enter, ó lá, faz certinho, ó, copia, né? Aí, foram 2 pessoas contratadas, por quê? A idade maior que 20, bateu a idade maior que 20, escolaridade maior ou igual a 2, e a cidade, Limeira. Ó, então, os 2 aqui, a Vanessa e o Wagner, seriam contratados, tá? E agora, eu vou para o último aqui, que é a classificação por idade. Ele diz aqui, ó, esta é uma campanha especial de vacinação. Se a idade for menor ou igual a 10, ou idade maior ou igual a 60, sim, será vacinado. Senão, não vai ser vacinado. Então, igual SE, idade, opa, perdão, antes de botar, né, a gente vai ter que usar a função OU.
tá? A função ou. Porque são dois testes lógicos ali que a gente vai ter que usar. São duas regrinhas bem básicas ali. Então, idade menor ou igual a 10 ou idade, né, a mesma célula, maior que 60, tá? Maior igual a 60, tá? Então, fecha a função ou, ponto e vírgula, entre aspas, sim, vai ser vacinado se bater menor que 10 ou maior que 60, tá? Ponto e vírgula, senão não vai ser vacinado, entre aspas, não, fecha aspas, fecha a função, tá? E dá um enter, aí, e copia, tá? Aí, ó, repare que os maiores que 60 apareceu um sim, os menores que 10 anos também apareceu um sim, os outros apareceram tudo não, tá? Então essas tabelinhas aqui são bem bacanas para vocês aprenderem. Como eu falei, procurem sempre reproduzi-las em casa, tá? Reproduz. Aqui, ó, eu já tinha montado, né? Eu tinha montado todas elas, tá? Então, não teve tanta dificuldade. Mas em casa vocês sempre procurem, tá? E agora eu vou para essa daqui, ó. Nota menor que 5, reprovado. Menor ou igual a 7, né? A 7, recuperação. E maior que 7, aprovado. Então, a gente vai trabalhar com uma função C, SE, mas ela se chama uma função C aninhada, tá? Por quê? Será uma função C uma dentro da outra, tá? Uma dentro da outra. Então, igual SE média menor, vou botar o primeiro ali, menor que 5, ponto e vírgula. Se for menor que 5, ele vai ser reprovado. Então, entre aspas, reprovado. Fecha aspas, tá? Ponto e vírgula, você abre a função C de novo. Por quê? Eu tenho mais dois testes lógicos para fazer, duas regras, né? A menor ou igual a 7 e a maior que 7, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, função C de novo, ó, SE, abre a função C de novo. Vou clicar na média novamente e vou dizer para ele que se for menor igual a 7, ponto e vírgula, ele vai estar de recuperação, entre aspas, recuperação, fecha aspas, ponto e vírgula. Se ele não tiver nem reprovado e nem de recuperação, ele vai estar aprovado. Então, eu já posso colocar ponto e vírgula, entre aspas, aprovado. Eu não preciso abrir mais nenhuma outra função C para colocar isso, tá? E quando você for fechar, você tem que fechar duas vezes. Por quê? A gente abriu aqui, ó, duas funções C. Então, eu tenho que fechar uma, duas vezes, tá? Dá um enter. Aí, ó. E agora, eu faço uma cópia para baixo. Pronto. Olha lá. Aprovado, reaprovado, recuperação, que é igual a 7, e os aprovados, tá? Então, pegou certinho. E agora aqui eu vou para o último exercício aqui, que eu havia montado aqui já para vocês, tá? Então, aqui, ó, é bem simples de se fazer. Bem simples, mas você tem que ter um pouco de atenção, tá? Quando você for trabalhar, se você for trabalhar com parte de administração, você toma cuidado, tá? Que isso aqui é matemática pura. Errou um sinal, errou uma coisa, já era. Tá? Já era. O negócio fica violento. Então, vamos lá. A gente vai usar a função SE para essa planilha aqui, né, para mostrar o saldo dela, de acordo com o tipo, né? Esse tipo aqui, que ele mostra aqui o C e o D, significa crédito e débito, tá? O crédito numa empresa é entrando dinheiro, tá? O débito é saindo. Eu sei que vocês às vezes confundem o do cartão de crédito e débito, né? O cartão de crédito
geralmente é o que você vai comprar para pagar depois, se torna uma dívida, né? E o cartão de débito é o que tem na sua conta, o dinheiro que tem na sua conta e você vai lá e pode gastar, né? Então, assim, se torna um crédito, né? Vamos dizer ao contrário. Mas na empresa, né? Quando se trata de empresa, quando vocês trabalharem com isso, ou alguém for trabalhar com isso, você tem que entender que o crédito para uma empresa é quando entra dinheiro e o débito é quando sai dinheiro da empresa, tá bom? Só para vocês entenderem essa parte aí, tá? Então eu vou dar assim, ó, igual SE, ele diz se o tipo for igual a C, que é o crédito, o tipo, aqui ó, tipo for igual a C, igual, entre aspas, C, ponto e vírgula. Se o tipo for igual a C, vai ser o saldo mais o valor. Quer dizer o que? Ele vai somar esse valor com esse daqui, se for crédito. Como eu falei, crédito está entrando dinheiro na empresa, tá? E o débito está tirando. Se não for crédito, ponto e vírgula, né? Se não for crédito, não for o C, ele vai fazer o que? Ele vai fazer o saldo menos o valor. Por quê? Como eu falei, o débito, ele tira o dinheiro da empresa, tá? Ele tira, então é sinal de menos. O crédito acrescenta na empresa e o débito tira. Então vou fechar aqui a função e vou dar um enter. Olha lá, reparem que ele diminuiu. Diminuiu quanto? R$500. Por quê? Porque era um D de débito aqui, ele está tirando da empresa. Então ele tirou R$500 do saldo anterior da empresa, tá? Então ali ficou 1.200. Eu vou fazer uma cópia, ó, pronto, tá? Então aqui, ó, no final do mês, né, praticamente ele é dia 22, ele tá com um saldo positivo. Mas aqui, ó, no dia 20 ele ainda entrou no saldo negativo, ó, menos de R$20,39. Isso aqui, ó, quando a empresa gasta muito, ó, e às vezes demora a entrar um dinheiro, né? Então, é bem simples de se fazer, só tenha cuidado, tá? Então vamos lá, vamos para a situação. A situação é a seguinte, se o saldo for menor que o mínimo, saldo menor que o mínimo está aqui em cima, mínimo vai estar abaixo. Então se for menor que o mínimo vai estar abaixo. Se esse saldo aqui for menor de R$500, ele vai aparecer uma situação aqui abaixo. Se não, aí vai botar aqui, ó. Se for maior que o máximo, aqui ó, máximo, se esse valor for maior que o máximo, vai estar acima, vai estar escrito acima. Se não for nem mínimo nem máximo, ele vai estar ok, a situação dele vai estar ok. Então vamos lá, vou abrir essa função SE, vou botar o primeiro aqui, ó, saldo for menor que o mínimo, menor que o mínimo. Reparem que o mínimo, que é o C4, ele está aqui em cima. Então, quando uma célula está num canto, assim como aqui em cima, ou se tivesse aqui embaixo, não tem problema nenhum, você tem que colocar lá em absoluto. O que significa isso? Eu vou deixar essa célula fixa, tá? Eu vou fixar essa célula, deixando ela aqui em cima. Por quê? Quando a gente tem um costume de fazer uma cópia para baixo, né? Copiar, e ele vai copiando aqui de acordo com a linha. Aqui não. Aqui se eu descer essa fórmula aqui também vai descer, né? Eu vou fazer sem colocar em absoluto, depois eu vou fazer colocando em absoluto para vocês entenderem, tá? Primeiro eu vou fazer aqui sem colocar em absoluto.
ponto e vírgula, né? Se for menor que o mínimo, né? Se o saldo for menor que o mínimo, saldo menor que o mínimo, entre aspas, vai estar abaixo, né? Então, fecha aspas. Ponto e vírgula, vou abrir a função C novamente, porque eu vou entrar com mais dois critérios, tá? E aqui, ó, saldo maior que o máximo, aqui, ó, máximo, ponto e vírgula, entre aspas, esse valor vai estar acima, né? Acima. Ponto e vírgula. Se ele não tiver nem abaixo nem acima, ele vai estar ok. Então, entre aspas, ok, fecha aspas, fecha a função duas vezes. E eu vou dar um Enter. Ó, reparem que saiu certinho, né? Ele está acima porque ele está 1.700, que é maior que o máximo. Mas aí, ó, quando eu for fazer uma cópia para baixo, ó, fazer uma cópia, reparem, ó, tá lá, tudo deu abaixo. Por quê? Ó, vou abrir a última aqui, ó. Reparem aqui, ó. Tá vendo? Repara que ele desceu aqui, ó. Ele não fixou aqui em cima. Tá vendo? Ele não ficou fixo. Essas duas células aqui, elas eram para estar aqui em cima. Mas elas não estão porque eu não coloquei em absoluto, como eu havia falado, né? Eu não coloquei. Então, eu vou fazer essa função aqui novamente. Eu vou deletar, tá? E eu vou fazer de novo. Igual SE, saldo menor que o mínimo. Quando eu clicar no mínimo, eu aperto a tecla F4. Ó, F4. Quando você aperta a tecla F4, eu estou dizendo para ela que o C, a coluna C e a linha 4, elas vão ficar fixas. Elas não vão andar, elas não vão descer, como aconteceu daquela hora. Elas não vão descer, eu quero que elas fiquem fixas, elas não se movimentem, tá? Essa aqui eu vou poder movimentar, não coloquei ela em absoluto, ela vai se movimentar de boa. Mas essa daqui não, ela tem que ficar fixa, ponto e vírgula, entre aspas, abaixo, fecha aspas, ponto e vírgula, SE novamente, mesma coisa, eu vou clicar no saldo maior que o máximo eu já vou também colocar em absoluto, que é o F4, tá? Olha lá, F4, colocando em absoluto, tá? Ponto e vírgula vai estar, entre aspas, acima, fecha aspas, ponto e vírgula, se ele não tiver nem abaixo e nem acima, ele vai estar ok, entre aspas, ok, fecha aspas, fecha a função, mais uma vez, duas vezes, porque eu abri duas funções, e dou um Enter. Então, aqui, ó, quando eu copiar, reparem que já mudou completamente. Reparem que só aqui que deu acima, porque é acima de 1.500. Aqui deu tudo ok, porque está entre, né, maior que 500 e menor que 1.500, então ele está ok. Esse aqui e esses outros aqui estão abaixo, porque estão abaixo de R$500, tá? Então, aqui bem simples, né? Essa função, tá? Mas é o que eu falei, cuidado, porque aqui, ó, vou dar 2 cliques, olha lá, reparem que eu deixei essa, que é o mínimo, e essa, que é o máximo, fixa, tá? Então, quando você tiver que usar alguma fórmula em que o valor tem que ser colocado fixo, né? Aqui, ó, fixo, você tem que usar esses cifrõezinhos aqui, né? Que quando você aperta a tecla F4, ele já entra automaticamente, tá? Mas tenha cuidado, se você colocar diretamente dentro da função, ó, vou apertar aqui, ó, F4, ó, tá vendo que ele tirou 1, ó, vou apertar F4 de novo, ó, tá vendo? Só entrou 1, ó, apertei de novo, ele tirou, então só eu vou apertar F4, tem que entrar nos dois, tá? Porque se entrar somente em um, vai dar um erro, tá? Aqui eu tô dizendo que a coluna é fixa, é a C, e a linha 4, tá? Então, vamos lá. Agora aqui, ó, total dos créditos. No total dos créditos, a gente vai usar a soma C,
a gente já aprendeu anteriormente, soma-se o total de créditos. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui, ó, selecionar, né? Aqui é o que simboliza crédito e débito, ponto e vírgula, o critério, crédito, é o C, então clico aqui em qualquer um dos C, ponto e vírgula, intervalo da soma, seleciono todos os valores e dou um Enter, tá? Olha lá, 4.100. E agora eu vou fazer a mesma coisa, soma-se, intervalo, vou selecionar aqui todo o intervalo, tá? Ponto e vírgula, agora é o débito, então é o D, clica aqui, ponto e vírgula, seleciona todos os valores e dou um Enter, pronto, ele já somou ali, ó, pra mim, todos os valores, tá? E agora o total dos créditos, tá? Parece que é a mesma pergunta, né? Mas aqui ele quer a soma dos valores, tá? Aqui ele quer saber somente o total, quantos tipos eu tenho de crédito, quantos tipos eu tenho de débito. Então eu vou usar o conte C. Intervalo, só esse daqui, ponto e vírgula, posso colocar entre aspas C ou posso clicar em qualquer uma aqui e dar um Enter. Olha lá, são 4 créditos, ó, 1, 2, 3, 4 créditos. E agora igual, conte, seleciono todo o intervalo, ponto e vírgula, o D. Posso clicar aqui no D, poderia também colocar entre aspas, tá? Entre aspas D, também ele ia aceitar. E dou um Enter. Pronto, ó. Bem simples, né? Tá? Então aqui ele mostrou a quantidade. Tá? Então vou estar encerrando a nossa aula de hoje por aqui, né? Resumindo, o que vocês aprenderam foi a função conte, que é a função conte valores, conte C no plural, contar vazio e contar valores, tá? Depois vocês foram para a função C, que é a função SE, junto com a função e a função OU, tá? E aqui, nessa última, a gente aplicou todas elas, né? Aqui a gente aplicou, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.